Seria um livro amaldiçoado? Solta a vinheta, Bruno. Bom, pessoal, a moça que nos conta esse relato diz que, na realidade, ele aconteceu com a mãe dela. Segundo a mãe conta, quando ela era mais jovem, ela tinha uma vizinha e essa vizinha chegou a oferecer para ela um livro. Segundo ela contou para a filha que um dia estava em casa e a vizinha simplesmente chegou e falou com ela, o nome fictício, tá? Joana, eu tenho um livro que eu vejo que você está passando por muitas dificuldades financeiras e eu acho que esse livro vai te ajudar. A Joana, então, não sabia muito bem do que se tratava, aceitou, disse, tá, tudo bem, traz o livro que eu vou olhar. A vizinha, então, levou o livro e Joana deixou o livro guardado dentro do seu guarda-roupa. Passado alguns dias, ela, curiosa, abriu o livro para olhar o que tinha dentro. Na correria do dia a dia, ela acabou se esquecendo desse livro. Então, depois de alguns dias, passado alguns dias, ela se encontrava ali numa situação bem complicada, sozinha, criando os filhos. Na época, ela era viúva. E então, ela se lembrou do livro. Ela resolveu abrir o livro e olhar. Porém, já na capa do livro, ela notou que tinha uma coisa bem estranha. A capa do livro, galera, era feita de couro e tinha escrito Livro de São Cipriano. Acredito que muita gente já ouviu falar desse livro, eu já ouvi falar, muita gente já ouviu falar. E tem aquela velha história de que o livro é amaldiçoado. Se é ou não, não sabemos. Porém, nesse relato, aconteceu uma coisa bem bizarra. Retornando aos fatos. Depois que ela pegou o livro, ela abriu o livro para olhar e começou a ler, folhear o livro e viu que tinha algumas coisas muito pesadas. Feitiço para morte, para deixar a pessoa doente, para destruir inimigos, várias coisas. Na época, ela era uma pessoa que era bem religiosa, então ela ficou com um pouco de medo de prosseguir com a história daquele livro. E nisso, ela resolveu não ler. Ela simplesmente fechou o livro, botou dentro da sacolinha que estava, colocou dentro do guarda-roupa e esqueceu. Porém, galera, passou alguns dias. E nisso, uma das filhas, na época, uma das filhas com 5, 6 anos de idade, começou a chamar ela para ir numa festinha da pracinha. Na pracinha do bairro tinha uma igreja. E nessa igreja, essa igreja estava dando uma festa. Então ela, para se distrair, para sair um pouco de casa com as crianças, ela resolveu levar os filhos nessa festinha. Então ela arrumou todos os filhos e foram para a festa. Depois de um determinado tempo que eles estavam ali na festa, uma amiga da família veio correndo assim, bem apavorada, e disse para ela, corre que a sua casa está pegando fogo. Pessoal, ela conta que foi o pior dia da vida dela. Ela saiu desesperada, não se lembra nem o que aconteceu com as crianças que estavam ali junto dela na festa. Chegou em casa, gente, a casa dela estava toda em chamas, pegando fogo em tudo. Não dava para entrar, não dava para fazer nada. A sorte é que nesse dia não tinha ninguém em casa. A casa estava vazia. Depois do incêndio controlado, depois que o tempo passou, o que aconteceu? O corpo de bombeiros detectou que o problema tinha sido causado, talvez, por uma vela. Porém, pessoal, na época, na casa dela tinha energia elétrica, eles não usavam velas. Então, assim, era uma coisa praticamente impossível eles saído e deixado uma vela acesa. Por mais que criança é arteira e tudo bem. Vai que foi uma das crianças que deixou uma vela acesa. Não se sabe. Porém, pessoal,
o mais bizarro e estranho de tudo é que a única parte da casa que não pegou fogo foi a porta do guarda-roupa, a parte do guarda-roupa aonde o livro estava guardado. O resto do guarda-roupa, pessoal, pegou fogo de cair a cinza. A parte que o livro estava ficou intacta. Não pegou fogo. Nem na sacolinha que estava o livro pegou fogo. O livro, a sacola, tudo ficou intacto. Então, gente, simplesmente foi uma coisa assim. O livro ficou protegido das chamas. Ela acredita que seja pelo fato dela não ter dado crédito, importância ao livro, aconteceu esse incêndio na casa como uma forma de vingança. O além se vingou dela pelo fato dela não ter dado a importância que o livro merecia. Então, pessoal, depois disso, ela pegou o livro, devolveu para a vizinha que havia emprestado, saiu com uma mão na frente e outra atrás, só com a roupa do corpo, porque realmente, gente, não sobrou nada, a casa desmoronou, pegou fogo, acabou com tudo, eles não ficaram com nada. E ela pegou os filhos e foi morar na casa de uma irmã, até conseguir se recompor. Então, pessoal, esse foi o relato de hoje. A pessoa que nos mandou não sabe ao certo se o livro tem alguma relação com o incêndio, mas assim, é muita coincidência, né? Ela pede opiniões, gostaria de saber o que vocês acham, a opinião de vocês. Espero que vocês tenham gostado do relato de hoje. Foi curtinho, mas tá valendo, tá? Se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem com os amigos, com o papagaio, com o vizinho, com o pai, com a mãe, com o tio, com todo mundo. Contamos com a ajuda de todos, espero que tenham gostado.